Ser bilíngue ou não significa conhecer e ser capaz de usar em alguma medida mais de uma língua, mas isso não significa que a gente tenha que ser exatamente igual nas línguas que a gente domina. A gente nunca vai ser igual nas línguas que a gente domina. Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Ingrid Finger, doutora em letras, com atuação nas áreas de bilinguismo, neurociência e educação bilíngue. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando, e o bate-papo de hoje é com a Ingrid Finger. A Ingrid é especialista em bilinguismo e veio aqui hoje nos ensinar um pouco, nos contar um pouco como é que é esse mundo do bilinguismo e desmistificar um pouco das dúvidas que a gente tem e até dos preconceitos que a gente tem com relação ao bilinguismo. Ingrid, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que a tua agenda é super apertada e super cheia, então foi um prazer organizar esse tempo para te receber aqui no dia que tu pôde. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, Sheila. Obrigada. Ingrid, eu acho que tu poderia começar nos contando o que é o bilinguismo. Porque tem pessoas que não têm essa clareza ou têm dúvidas. Sim. Na verdade, hoje a gente entende o bilinguismo como um espectro de experiências, né? Então, assim, o nosso cérebro se constrói e se modifica a partir das experiências que a gente vive, né? Então, a pessoa que tem acesso né, o indivíduo que tem acesso, né, desde criança ou na vida adulta, não importa, né? Quando a gente passa a ter acesso a uma outra língua, essa língua passa a fazer parte do nosso repertório e nós passamos a ter acesso a informações, a interação, a gente passa a ter acesso a um novo mundo, né? Através das línguas que a gente fala. Então, o bilinguismo hoje é visto como um espectro de experiências que modifica o nosso cérebro. Então, a gente não usa mais o critério de ser bilíngue e aquele que é proficiente exatamente igual nas suas duas línguas, porque a gente nunca vai encontrar um bilíngue que seja exatamente igual nas suas duas línguas. Sim. Por quê? Porque a gente usa línguas para fazer coisas no mundo. Então, qualquer pessoa que conhece duas línguas, ela sempre vai ter uma língua que ela prefere usar num determinado contexto. Então, por exemplo, ela usa uma língua com a família, outra língua na escola, né, predominantemente, ou ela usa uma língua com amigos e outra língua, né, no trabalho. E por que acontece isso? Assim, a gente tem hoje uma visão de que as línguas não são estanques, né? O uso de línguas é dinâmica. Então, o fato de, por exemplo, uma criança ser exposta a duas línguas na infância, porque falava alemão com a avó, né? E falava, né, português em casa, mas ela era cuidada pela avó e aí ela aprendeu a falar alemão. E aí essa criança, assim, né, não convive mais com a avó e aí, assim, passam-se 20 anos e a criança não usa mais o alemão, né? Então, assim, ela é bilíngue porque ela nasceu bilíngue. Não, mas ela hoje não tem mais o nível de proficiência que ela tinha quando ela tinha 2 anos de idade, né? Então, ela é um bilíngue diferente do que um bilíngue que usa duas línguas no seu cotidiano o tempo inteiro, né? Então, ser bilíngue ou não significa conhecer e ser capaz de usar em alguma medida mais de uma língua, né? Mas isso não significa que a gente tenha que ser exatamente igual nas línguas que a gente domina. A gente nunca vai ser igual nas línguas que a gente domina. E a gente nunca vai encontrar duas pessoas que são exatamente iguais, embora elas sejam bilíngues, né? E existe uma idade certa, a questão de aprender um segundo idioma ou 2 idiomas ao mesmo tempo, enquanto na infância, enquanto é pequeno, isso pode atrapalhar? De forma nenhuma. Não atrapalha o desenvolvimento. Porque a gente vê que tem pais que acham, não, coitadinho, vai aprender 2 línguas, vai ficar confuso. Vai deixar de se alfabetizar em português. Isso. Existe muito isso, né? Existe. Assim, não existe desvantagem em ser bilíngue. Tá? E assim, qual é a melhor idade? A melhor idade é ontem. Tá? Quanto antes. Quanto antes, melhor. Né? Tá. Então, assim, não existe prejuízo em a gente aprender mais de uma língua. Né? E aprender 2, 3 línguas ao mesmo tempo
o número de línguas que quiser aprender quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. O que vai depender é o quanto a gente usa essas línguas. Para que a gente está aprendendo línguas? Então, por exemplo, assim, a criança, né? Às vezes a gente vê crianças hoje em dia, assim, que tem um schedule de CEO de empresa, né? Então, a criança, às 8 da manhã, ela tem aula disso, às 9 daquilo, né? E aí a criança não tem tempo, então coloca a criança numa aula de língua, numa aula de inglês, porque tem que aprender inglês também, e a criança tá lá assim, eu quero dormir, eu quero brincar, né? Então, essa não vai ser uma experiência prazerosa para ela, né? E se não é uma experiência prazerosa, é melhor que não exista. Porque nesse caso, não é o fato de aprender uma língua, é o fato de ter um schedule desse jeito. Sim, claro. que vai trazer prejuízo. O aprender a língua não existe prejuízo. O que pode acontecer, e que de fato acontece em muitos casos, é quando a criança é alfabetizada nas duas línguas, ela pode em algum momento confundir um pouquinho, misturar, fazer uma mistura das línguas, porque ela está desenvolvendo essa habilidade né, da língua escrita. Mas isso é temporário, né? Sim. Porque, na verdade, assim, ela está em processo de desenvolvimento. Em seguida, ela vai aprender a distinguir que nesse contexto a gente usa essa, nesse contexto a gente usa essa, né? Que a grafia dessa língua é assim, que a grafia dessa língua é assado e pronto, isso acontece. Então, a gente também vê crianças quando elas, por exemplo, são expostas a, né, o pai é falante de uma língua, a mãe é falante de outra, às vezes ela vai para a escola e tem uma terceira língua que ela, né, que ela é exposta, ou, né, outro processo de convivência, isso faz com que a criança, né, num primeiro momento, e isso é realmente assim, muito rapidamente, ela pode misturar um pouquinho, mas em seguida ela consegue determinar que essa língua é com essa pessoa é com essa pessoa, e ela organiza as línguas de acordo com o uso. Então, se a gente perguntar assim, tu tá falando francês ou inglês com o teu pai? Ela não vai saber o que é francês, o que é inglês, mas ela sabe que é a língua do pai e que é a língua da mãe. Entendi. Né? Então, ela organiza os sistemas. Sim, ela tem aquele vocabulário e ela usa conforme a necessidade, não necessariamente sabendo o que é o quê. Por isso que a gente define hoje o bilinguismo como uma experiência de uso, porque vai ser o uso que vai determinar o quão proficiente a pessoa é em cada uma das suas línguas. Sim. Né? Então, ela vai ser, né, bilíngue na medida em que o uso proporcionar que ela seja. Sim. Né? Não existe uma pessoa que domine línguas e não use essas línguas. Né? Se ela não usa, a língua vai acabar... Vai acabar indo embora. Exatamente. Ela não vai reter as informações na memória porque ela não usa. Sim. Né? Então, na verdade, nesse sentido, a língua é que nem qualquer outro tipo de experiência. Como, né, quando a gente, né, sei lá, tocar piano, fazer atividade física. Enquanto a gente está fazendo, a gente tem essa habilidade bastante presente. No momento que a gente deixa de fazer isso, né, a habilidade, a gente fica menos proficiente nessa habilidade. Sim. Não significa que a gente esquece completamente, né, mas significa que ela não fica tão tão disponível para o uso. Se voltar a usar, ela vai acabar sendo retomada, né? E de acordo com o uso, a gente vai acabar aprendendo. E por que quanto mais tarde, mais difícil fica? Porque o que acontece no cérebro para que isso aconteça? Para determinar. Então, hoje a gente não usa mais a expressão período crítico. Tá? Porque o período crítico é a ideia de que, bom, a gente tem capacidade de desenvolver a linguagem, uma segunda língua, até uma certa idade, e depois a gente não é mais capaz, né? Então, isso não é verdade. A gente sabe hoje que o cérebro humano é plástico e em qualquer momento da vida a gente tem condições de aprender, né? De fato, é mais difícil, quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica a gente aprender língua, a gente aprender piano, a gente fazer atividade física, tudo fica mais difícil, né? Mas isso não significa que as pessoas adultas... Mas fica mais difícil não pela capacidade cerebral, porque ela é elástica, e sim por outras razões? Na verdade, sim, por causa da capacidade cerebral, porque a gente tem menos plasticidade na vida adulta do que a criança tem, né? Tá. Então, a gente tem plasticidade na vida adulta e é bastante, mas não tanto quanto equiparável ao que uma criança... Essa janela de oportunidade. Exatamente. Então, a expressão janela de oportunidades é muito boa, porque significa assim, existe um período que é o período ótimo. É um período onde o desenvolvimento vai ser mais propício e vai ser mais rápido, né? E vai se consolidar de uma forma muito mais tranquila. Mas isso não significa que para a criança não seja difícil aprender. Sim. Né? Existe um esforço, mas a criança tem mais condições de lidar com esse esforço. Então, a criança...
né, às vezes a gente diz, a criança aprende rápido. Por quê? Porque quando a criança aprende uma outra língua, ela está imersa nesse contexto o tempo inteiro. Se ela vai para a escola, ela passa 5 horas, 8 horas dentro da escola, então assim, em poucos meses ela vai aprender a se tornar fluente. Sim. Quando a gente pensa num adulto aprendendo uma outra língua, tu vai lá e faz aula 2 vezes por semana. Sim, é um tempo muito menor. Muito menor, então a exposição também faz diferença. Não é só uma capacidade maior de aprendizado no geral que a criança tem, né? Tudo fica mais facilitado também por causa da quantidade de exposição. Sim. Mas a criança, ela tem mais capacidade de desenvolver. Então, por exemplo, o aparelho fonador, né? Ele ainda não está consolidado. Então, a criança aprende a pronunciar os sons de uma forma mais, né, mais natural do que um adulto. Por quê? Porque o aparelho fonador não está, né? O trato vocal não está consolidado ainda. Sim. Então, ela está em processo de desenvolvimento e esse processo de desenvolvimento vai facilitar o aprendizado durante a infância, Sim. né? Então, quanto tu tá mais dizendo cedo... isso, eu tô trazendo uma memória. O nome do meu filho é João. Tá. E nos Estados Unidos, ninguém, principalmente pronunciar. adulto, eles não conseguem falar João. Não. As crianças até conseguem. Sim. Mas adulto fala João. João. Exatamente. Acabam chamando de Jay. Exatamente. Porque não conseguem falar. Exatamente. Mas criança consegue, então tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E tem uma outra questão, assim, porque a criança, ela consegue perceber os sons de uma forma natural, que no caso dos adultos, essa percepção, né? Então, a dificuldade da pronúncia não é só a pronúncia, é porque os adultos não ouvem a diferença entre os sons, né? E a criança tem uma percepção, assim, muito mais tranquila da representação dos sons das línguas, né? Então, por isso, eles ouvem que aquilo, né, é pronunciado daquela forma, e aí eles conseguem treinar o aparelho o aparelho fonador para conseguir o trato vocal, para conseguir pronunciar. Para fazer essa diferença. E hoje, se tu tivesse que recomendar para as crianças aprenderem uma língua, tu diria que é mais importante aprender inglês ou aprender espanhol aqui para quem mora no Brasil? Essa é uma pergunta complicada, porque depende do De preferência as duas, né? De preferência as duas, pois é. Então, porque depende do tipo de uso que a criança vai ter, né, no resto da vida, né? E a gente, assim, a gente não sabe, os nossos filhos vão trabalhar em profissões que nem sequer existem ainda, né? A gente não sabe, o que a gente sabe é que o mundo é globalizado e que hoje inglês é a língua franca, né? Então, é a língua que é usada em todos os contextos para todas as coisas, né? Mas, assim... Aqui na América Latina, né, não é o inglês, é o espanhol. Sim. Né? Então, isso vai, inclusive, determinar que tipos de oportunidades de aprendizado as crianças têm. Mas, assim, aí árabe também se encontra nessa lista de línguas importantes, mandarim, né? Mandarim também. As minhas filhas fizeram um pouco de mandarim quando eram pequenas, mas... logo desistiram. A professora era muito rígida, elas não quiseram continuar. E elas certamente não viram uso para isso, né? Sim. Qual é o significado de aprender uma língua que tu não usa, né? Para mim parece óbvio que inglês seria a língua a ser estudada desde pequeno, porque é a língua do mundo, né? Onde tu vai, normalmente tem alguém que fala inglês pelo mundo. Mas eu vi que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é obrigatório espanhol. Eu não sabia, eu soube há 2 semanas. Sim. E eu sempre achei que fosse inglês, mas aqui no Rio Grande do Sul é obrigatório ensinar espanhol. Me chamou a atenção. Existe um movimento bem grande, é uma lei, né, bastante recente, assim, existe um movimento bem grande a favor da defesa da língua espanhola ser ensinada nas escolas, embora, né, nas diretrizes nacionais isso não é indicado, em função do contexto da nossa região. Sim, da proximidade. Né? Proximidade com outros países, com a Argentina e com o Uruguai. E, na verdade, assim, do ponto de vista da cognição, por que não 2? Pois é. Né? Porque se não faz diferença, se a gente pode ensinar português, inglês e espanhol, por que não? Exatamente. Porque, na verdade, no fim das contas, isso logo ali na frente vai ser mais importante do que várias outras coisas que aprendem na escola. E uma das coisas que eu acho que é bem importante ressaltar para os professores, assim, é porque muitas vezes, né, os professores têm um pouco de medo com relação a isso. Porque a gente está tirando o tempo do português, né? Se a gente está ensinando 2 línguas ao invés de uma. Quando, na verdade, o que os estudos mostram é que existe um desenvolvimento paralelo
das línguas, né? Então, assim, o que a gente ensina, por exemplo, se a gente ensinar numa aula de inglês a estrutura de um parágrafo, que um parágrafo tem que ter, né, uma frase tópico e depois tem o desenvolvimento, né? Como é que se estrutura... Introdução, exatamente, um texto conclusão. argumentativo, né? A estrutura do texto argumentativo, ela é igual em todas as línguas. Então, o que o professor de inglês está fazendo na aula de inglês vai ajudar o professor de português na aula de também. redação, né? Então, não existe competição entre as línguas. Existe um auxílio entre as línguas, porque quando a gente domina mais de uma língua, né, existe um repertório que é um repertório subjacente que é comum a todas as línguas. Então, claro que vai ter especificidade da própria língua, né? Especificidade dos sons, da gramática, do vocabulário, mas existe um repertório que é um repertório comum e o que a gente faz numa língua, né, a gente aprende a fazer na outra. Tanto que, né, o que a gente acompanha, assim, né, eu fui professora de inglês a minha vida inteira, né? Sim. Então, o que a gente acompanha, às vezes, o aluno chega em aula, assim, né, faz uma redação e ele não consegue fazer uma redação boa em inglês, né? Então, assim, é só pedir para fazer uma redação em português e a redação vai ser muito semelhante, né? Então, não existe tu escrever bem numa língua se tu não escreve bem na outra, porque é uma questão de habilidade de escrita, não necessariamente só dependendo da língua, né? E o que a gente vê, né, nas pesquisas que a gente tem feito lá no Labico, que é o Laboratório de Bilinguismo e Cognição que eu coordeno na URGS, né? Eu quero saber, essa já pode ficar como a próxima pauta. Então, eu coordeno um laboratório de pesquisa que se chama Labico, Laboratório de Bilinguismo e Cognição, desde 2006, que foi quando eu entrei na URGS, né? E a gente desenvolve pesquisa, então, em nível de graduação. A URGS, para quem não sabe, para quem está nos assistindo e é de fora, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente, né, tem um grande número de alunos de mestrado e doutorado, tem vários colegas que trabalham comigo, e a gente desenvolve pesquisas sobre processamento, né, linguístico, principalmente em segunda língua, né? Então, no caso de bilinguismo, então, ou aprendendo uma segunda língua, né, quando adulto, mas também quando as duas línguas se desenvolvem. E quais foram os achados que vocês já tiveram? As pesquisas mais recentes que a gente tem feito tem sido justamente, assim, comparar o desenvolvimento, né, linguístico nas duas línguas, tanto na produção oral quanto na produção escrita. E o que a gente percebe é exatamente isso, assim, quando a criança, né, então a gente coletou dados orais, né, de uma narrativa oral e de narrativas escritas em português e inglês, em duas línguas. E aí a gente tem feito, assim, análise a partir da estrutura sintática das duas línguas, respeitadas as diferenças, obviamente, mas a gente também tem usado uma metodologia interessante, que é uma análise de grafos, né, para avaliar a conectividade na escrita, né, e na fala. E o que a gente tem percebido nas pesquisas, isso, assim, eu chego a ficar arrepiada de tão emocionante que é, assim, porque confirma, né, aquilo que a literatura diz, assim, de que existe um desenvolvimento paralelo das línguas, né? Então, o que a gente nota, assim, quando a criança é uma criança de 3º ano, de 5º ano, né, de ensino médio, né, a gente testou vários níveis, assim, e quando a criança escreve bem texto narrativo ou texto argumentativo numa língua, ela também escreve bem na outra. Vai corresponder. E as crianças que têm mais dificuldade numa língua, elas também têm mais dificuldade na outra. Então, a questão não é comparar o Joãozinho com a Mariazinha e dizer, não, a Mariazinha escreve melhor que o Joãozinho, né? Mas se comparar a Mariazinha com ela mesma nas duas línguas. E aí a gente consegue ver, e agora a gente está, assim, coletando dados longitudinais para ver esse progresso, né? Para ver em que medida o progresso acontece também nas duas línguas, porque isso é o que a literatura diz, que o progresso desenvolve, não existe desenvolver uma língua e não desenvolver a outra, porque uma vai sempre influenciar a outra. A gente não desliga uma língua porque a outra está. E como é que você avalia a questão de vocabulário, por exemplo? Porque, de repente, a criança escreve pior em inglês do que em português, porque ou o contrário, porque o vocabulário dela não é tão bom. Então, como é que se avalia essa diferença? Pois é, a gente está pegando crianças que têm um nível intermediário e que já têm vocabulário e gramático suficiente para poder escrever. Nas duas línguas. Exatamente, justamente para avaliar habilidades de produção, escrita e oral, né? Independente do vocabulário. Então, sempre acontece obviamente, a criança tem menos vocabulário e menos estrutura na língua adicional. Sempre vai ser, né? Porque o uso é muito menor, né? Vou te trazer um exemplo para tu avaliar. Meu filho foi alfabetizado, é brasileiro, fala português fluente. O tempo inteiro. Mas morou nos Estados Unidos dos 4 aos 10 anos. Que legal. Então, ele foi alfabetizado em inglês.
Então, se a gente pedir para ele escrever um texto em inglês, ele escreve? Muito bem. Muito bem, não. Mas escreve. Ele tem dislexia, então ele é um pouco, assim, não escreve tão bem para a idade. Mas se pedir para escrever em português, não sai praticamente nada. E ele fala português super bem. Então, não seria... não poderia estar nas pesquisas, por exemplo, porque ele não tem equilíbrio de... Pois é, mas aí a dislexia tem um papel importante nisso. Ah, entendi. Porque, na verdade, assim, o fato de ele ter sido alfabetizado, ele ter sido escolarizado nos primeiros anos da formação né, dele em inglês, ele recebeu um tipo de instrução específica em inglês que ele não recebeu em português. Sim, verdade. E essa instrução é o que tá faltando agora. É o que faz diferença. Então, assim, que idade ele tem agora? 11. Tá, então, assim, na verdade, o ideal seria, né, voltar atrás e fazer um pouco de instrução fônica em português para que ele desenvolva essas habilidades para que ele consiga ter, em português, o mesmo desempenho que ele tem em inglês. Porque ele tem língua oral. E se ele tem língua oral, ele consegue. Entendi. Né? Mas ele precisaria de um background por causa da dislexia. Se a criança não tem dislexia... Deveria ser parelho o texto. Ele desenvolve naturalmente com a exposição à língua escrita, que ele certamente tem na escola aqui no Brasil, né? Mas a criança disléxica precisa de um atendimento especial com relação à capacidade de decodificação. Sim. Né? Que é uma coisa que ele teve em inglês, mas não teve em português. Sim. Né? Sim, ler, por exemplo, o CH... coisas que não tem, que a pronúncia é totalmente diferente em inglês, eles não conseguem. Por quê? Porque a dislexia, né, as crianças disléxicas, eles têm dificuldade de estabelecer a relação grafema e fonema, né? Então, como ele tem essa dificuldade, ele faz o processamento que a gente chama de top-down, ele adivinha. E aí, assim, adivinhar funciona na leitura, às vezes. Mas não vai funcionar na escrita. Sim, exatamente. E aí ele não consegue porque ele não estabeleceu. E para ajudá-lo, uma instrução fônica específica sobre o português para que ele consiga fazer essa relação grafema-fonema pode vir a ser interessante, sim, assim, né? Eu não sou especialista em dislexia, mas é o que eu faria com meu filho. Cada pessoa que vem aqui que eu converso sobre isso, eu trago um exemplo do João para me ajudar e me orientar. O que eu posso te dizer uma consulta. É que, sim, se fosse meu filho, eu faria isso. Sim. Tá? Eu faria algum tipo de... E agora ele vai ter que aprender italiano, então Ai, meu Deus, tá. Vou ter que focar no italiano. Vou ter que focar no italiano. E me conta como é que foi a tua experiência em Georgetown? Ai, foi maravilhoso, porque em Georgetown, eu fiz pós-doutorado lá, né? Fiquei 1 ano lá no departamento de neurociências. E aí eu estudei com o professor Michael Ullman, que é especialista em memória, em sistemas de memória. Então foi o meu primeiro contato mais concreto. Eu tinha estudado um pouco de neurociências antes, mas foi o meu contato mais concreto com um estudo de memória mesmo, né? E aí foi fantástico, assim. O que tu tem para nos contar sobre isso, sobre estudo de memória? Sobre estudo de memória. Então, o que eu aprendi, assim, né? Que eu acho que é interessante e é interessante para a vida, né? Não só em termos acadêmicos, mas é interessante para a vida, assim. Existem 2 sistemas de memória, né? Então, a memória declarativa e a memória procedural, tá? Então, de acordo com a teoria desenvolvida por esse professor, quando a gente pensa na linguagem, né, ela é armazenada por 2 sistemas diferentes, pelo sistema declarativo e pelo sistema procedural. Então, por exemplo, o vocabulário, né, a gente aprende as palavras e a gente dá um significado a essas palavras, né? Então, isso é armazenado no sistema de memória declarativa. O sistema de memória declarativa é aquele sistema onde a gente pode ter uma exposição e ser suficiente para a gente aprender, né? Então, tu aprende uma palavra naquele contexto e aí tu pode lembrar. Pode não lembrar, mas pode lembrar, né? Então, né? Esse é o declarativo. Isso é declarativa. Então, uma instância, uma ocorrência é suficiente para aprendizagem. Tá. A memória procedural é diferente, porque é uma memória que demora muito mais tempo para ser consolidada. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, aprender a tocar piano, aprender a andar de bicicleta, né, aprender a nadar. Então, assim, aprender a nadar, não adianta ir lá na piscina uma vez e achar que aprendeu. Sim. Não adianta ter, assim, o melhor instrutor de natação, chama o Michael Phelps para ser meu instrutor de natação.
eu só vou aprender se eu entrar na piscina, Claro. né? E praticar, muito, 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 muito. Sim. Porque senão eu não vou conseguir fazer, Sim. né? Enquanto que a memória declarativa, uma instância é suficiente para eu aprender, mas eu esqueço mais facilmente. A memória procedural eu demoro mais, né? Então, de acordo com essa teoria, a estrutura da língua gramática e as habilidades, elas são memória procedural. Enquanto que a memória declarativa é responsável pelo vocabulário, por isso que a gente esquece facilmente, né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da leitura, por exemplo, no desenvolvimento da escrita, tá? Elas são habilidades, elas são memórias, né? São conteúdos armazenados, conhecimentos armazenados na memória procedural. Então, não adianta a gente pensar que o desenvolvimento da escrita nas crianças, ele vai aprender a ler e deu, tá resolvido. Não, ele tem que ler para o resto da vida para ser um bom leitor, né? Porque é uma memória procedural. Tem que ter o hábito da leitura. Tem que ter o hábito, tem que ter a prática, né? E aí isso tudo tem a ver com o elefante letrado, porque na verdade, assim, o que é uma plataforma que oportuniza que as crianças tenham essa prática? E não é prática, assim, uma vez por mês. É uma prática cotidiana, é uma prática, idealmente, semanal. Né? Isso aí. Porque isso faz com que a criança consiga desenvolver, porque é uma habilidade procedural, que nem andar de bicicleta, né? É um conhecimento que tu demora para adquirir e tu pode ficar melhor se e somente se tu praticar muito, né? Então, não adianta a gente imaginar que a criança aprendeu a escrever e tá desenvolvida a habilidade de escrita. Não, ela só vai aprender a escrever se ela seguir escrevendo, né? Então, habilidades, né? E quando a gente pensa numa segunda língua, na escola, em educação bilíngue, as habilidades precisam ser praticadas todos os dias. Então, aula de inglês, por exemplo, aula de espanhol, não é ensinar vocabulário, porque o vocabulário, né, vai ir e vai ser esquecido se ele não for usado. Sim. Né? A gente tem que focar no desenvolvimento das habilidades, porque para escrever ela vai usar o vocabulário, e aí ela vai fazer sentido aquilo que ela está aprendendo. Né? Então, se ela lê bastante, ela vai usar aquele vocabulário, ela vai usar aquela estrutura e ela também vai se tornar proficiente, né? Então, a gente não pode só, nas aulas de língua, focar em desenvolvimento de memória declarativa e lá ensinar vocabulário e acho que está tudo resolvido. Né? Vocabulário é uma parte importante, mas é uma parte bem pequena, né? Porque todo o resto, a proficiência, depende da capacidade de usar. E não de conhecer. Quando a gente se comunica com alguém, não chego aqui na tua frente e né, elenco uma lista de vocabulário e tá resolvido. Não é isso, né? Sim. Então, a proficiência significa saber usar, né? Tanto o vocabulário quanto as regras, tu precisa saber usar. Claro. Porque senão aquilo perde o propósito. Sim, né? Perde sentido e não serve pra nada. Não vai servir, Não serve pra exatamente. nada, assim. Então, lista de vocabulário, é importante aprender vocabulário? Claro que é importante aprender vocabulário, mas só se a gente usar esse vocabulário. Sim. Senão, ele não vai servir pra nada. Que na interessante. aula de língua, né? Que interessante. E como é que se ensina as regras? Vamos pegar do inglês, por exemplo, que a gente tem no Elefante Letrado, a gente tem português e tem inglês, agora a gente até está fazendo em espanhol também, mas nós temos português e inglês, e a gente vê que as habilidades que são testadas, elas são parecidas, né, do português e do inglês, mas eu tenho a sensação que em inglês se tem muito mais estudos, a gente tem muito mais regras conhecidas, estabelecidas, é bem menos subjetivo do que me parece ser em português. E como é que tu enxerga essa diferença? O que tu tem para nos ensinar e para nos contar sobre isso? Eu sei que em inglês, por exemplo, a gente tem várias regras estabelecidas como o DRA, como Fountains and Pinnell, que trazem as habilidades. Em português, a gente tem as habilidades da BNCC, mas elas, me parece que os professores não são tão treinados a conhecer a fundo cada habilidade como existe no inglês. Sim. Estudando bilinguismo, tu enxerga essa diferença ou Com não certeza. tem a impressão? Não, com certeza, porque na verdade, sim, a literatura, né, em inglês é muito maior com relação a questões educacionais, né? Não só porque existem muito mais pesquisas, mas porque existe uma tradição nos países de primeiro mundo de ter formas de avaliação que são padronizadas, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Né? E que faz muita diferença. Faz toda a diferença. Porque a gente nota, por exemplo, assim, digamos, vestibular, né? O vestibular e o Enem, né? Então, são avaliações padronizadas, né? Então, o que acontece?
quando a gente tem uma avaliação padronizada, isso tem um efeito reverso no sentido de que, bom, agora que a gente tem uma avaliação, a gente vai organizar o nosso currículo para dar conta dessa avaliação. Então, aí a gente precisa, bom, o que é essa avaliação? Tem essa estrutura, essas demandas, e a gente organiza o currículo de acordo com as demandas. Para chegar lá. Então, o currículo fica mais organizado. Sim. Né? No Brasil, a gente não tem avaliações padronizadas assim do ensino fundamental 1 e 2. Né? Então, o que acontece é que existe muita variação, e aí, basicamente, né, existem as normas gerais, que são, né, as diretrizes nacionais, mas, assim, eu, professor, se eu fecho a porta da sala de aula, não necessariamente eu preciso fazer isso, porque ninguém, né, ninguém vai olhar, não, né, não vai dar nada se eu não fizer isso, né? Então, não existe essa cultura, e é uma questão de cultura, a meu ver, né? E assim, como existem cobranças, né, em países de primeiro mundo, existe um nível de exigência maior de dar conta para que as crianças consigam atender essas demandas da avaliação, né? Então, assim, existem muitas críticas às avaliações padronizadas, porque, elas, né, nivelam todo mundo a partir do mesmo critério, né? Então, assim, de fato, existem problemas com avaliações, né, padronizadas, mas eu acho muito mais grave a gente não ter avaliações padronizadas, né? Eu muito acho pior é ter a subjetividade de cada pessoa achar uma coisa. Porque aí, assim, a subjetividade é de cada professor. Sim. Em cada disciplina, né? Assim, não é nem a subjetividade, cada escola tem os seus critérios, não. De cada pessoa que está ali. Indivíduo. De cada exatamente. Indivíduo. E aí, para mim, isso é né? O que a gente vê na educação do Brasil é consequência disso. Exatamente. Baseado nisso que nós desenvolvemos o teste de fluência aqui no Elefante Letrado. E foi engraçado porque nós avaliamos mais de 5.000 áudios de alunos para entender se aquela leitura era adequada, avançada, abaixo do básico para aquela idade. Para ter uma norma. Para ter uma norma, para a gente tentar estabelecer. Então, a gente passou 2 anos praticamente pesquisando e ouvindo esses áudios e avaliando e desenvolvendo junto com a inteligência artificial. Mas antes de jogar todas as informações da inteligência artificial, esses áudios passaram por professores, por pedagogos para avaliarem. E cada áudio passou por 3 profissionais. E é inacreditável, porque a gente não conseguia ter padrão. Um professor escutava aquele áudio e dizia, não, isso aqui tá ótimo, é avançado. O outro professor dizia, não, mas isso aqui tá básico, não é avançado. Então, aqui dentro, ouvindo um áudio atrás do outro, a gente enfrentou esse problema de 2 pessoas terem, ou 3 pessoas terem, cada uma opinião sobre... completamente diferentes. Por quê? Porque a gente não tem um sistema padronizado a partir de critérios para definir o que é, o que a gente gostaria que a criança de 5º ano fosse capaz de fazer. Né? A gente não tem isso. Né? Agora temos. Agora temos. No Elefante Letrado Agora temos. E assim, é muito interessante. Eu gosto muito dessa ferramenta e assim, eu sugiro que os professores explorem cada vez mais, e um dia poderemos ter um em inglês também, seria maravilhoso. Pois é. Né? Pra inglês como segunda língua, né? Porque em inglês tem, né? Mas assim, pra gente ter, né, uma forma de acompanhar esse desenvolvimento paralelo das crianças, né, que usam a plataforma Elefante Letrado, né, nas 2 línguas, assim, pra ver em que medida esse desenvolvimento de fato acontece em paralelo e o que ele não acontece, e poder subsidiar, né, práticas pedagógicas que possam, né, proporcionar um desenvolvimento maior ainda das crianças. A gente precisa de dados, a gente precisa de educação baseada em evidência, que é uma coisa assim que no Brasil é inexistente. É um problema, né? É um problema. Eu faço parte da Rede Nacional de Ciência para a Educação, né, que é uma rede nacional de pesquisadores, são 197 pesquisadores do país inteiro, de todas as áreas, né? Então tem gente da linguística como eu, mas tem gente de todas as áreas. Então é uma rede de pesquisadores comprometidos com a educação, né? Comprometidos com fazer pesquisa aplicada, no sentido de que a gente faz pesquisa, né, em laboratório, a gente faz pesquisa científica, pesquisa experimental, mas com vistas a entender como é que, né, de que forma que a gente subsidia educação, né, práticas educativas que sejam mais condizentes com como o cérebro aprende, né? Porque não adianta a gente fazer coisas que
que são diferentes daquilo como o cérebro aprende. E hoje a gente sabe muito a respeito de como é que o cérebro aprende. Então, por que a gente não pode fazer educação baseada em evidência, né? E se faz toda a diferença comprovadamente, né? Aproveitar, porque as crianças estão lá na escola igual, então, né? Então, assim, vamos oportunizar que eles desenvolvam ainda mais. Sim. Né? Então, esse é o objetivo da rede, né? E a ideia é justamente essa, assim, quebrar um pouco desse preconceito que a gente tem no Brasil com relação à educação baseada em evidências, que é uma coisa que, né, as pessoas nem sequer sabem o que é, né? E essa é uma diferença fundamental entre nós no Brasil, países em desenvolvimento, de países de primeiro mundo, né? Se a gente fala em educação baseada em evidência, todo mundo sabe por quê. Porque se tem teste padronizado, tu sabe como é que as crianças estão indo e tu tem padrões, né? E por que tu acha que tem toda uma rede que é contra a educação baseada em evidências? Eu acho que é por falta de informação. Tá? E eu acho que um dos problemas muito sérios no país é que, né, a discussão em educação acabou sendo ideologizada, né? Ela passou a ser uma discussão política, quando na verdade, né, não deveria, né? Existe ciência. Claro. Existe neurociência por trás de como é que o cérebro aprende, né? Hoje a neurociência tem informações sobre como o cérebro aprende. E isso simplesmente vai pro ralo porque as pessoas estão na ideologia e na briga política e esquecem que, bom, só um pouquinho, vamos entender qual é o processo de aprendizagem mesmo. Então, para mim, esse é o problema, né? A discussão de alfabetização é um grande exemplo disso, né? Então, fica brigando entre métodos de ensino como se existe um método de ensino que fosse apropriado para todas as crianças do mesmo jeito, no país inteiro. Não tem como ser, porque as crianças são diferentes, em contextos diferentes, então eu tenho que entender como é que o cérebro aprende para que eu consiga ajudar essa criança aqui, que é o meu aluno aqui. Se a criança da sala do lado precisa de uma coisa diferente, não tem como saber. Mas eu preciso conhecer o meu aluno para saber o que ele precisa. Claro. Se ele precisa de mais instrução fônica disso, se ele precisa de mais prática de leitura disso, se ele precisa de mais vocabulário, né? O que ele precisa? Sim, eu preciso se tu tem dados, fica muito mais fácil de poder avaliar e ajudar cada aluno especificamente. Eu preciso ter dados para saber o que a criança precisa de ajuda, para depois poder desenhar práticas pedagógicas que sejam condizentes com as crianças que eu tenho, né? E não com um ideal ideológico que muitas vezes não tem a ver com a criança, né? Então, assim, eu acho que é falta de informação no sentido de que as pessoas não leem. E aqui eu acho que também tem um outro problema, que é o fato de que no Brasil a gente não tem informação continuada, né? Os professores terminam uma graduação e, né, estão em sala de aula há 30 anos, nunca mais abriram um livro, nunca mais estudaram nada, porque assim, não, eu já me formei, eu tenho meu diploma, eu não preciso estudar mais, né? E quando, na verdade, assim, no resto do mundo, formação continuada faz parte, assim, não tem profissão que precisa estudar mais do que professor. Professor tem que estudar, né? E ele tem que ter oportunidade para estudar, né? Então, assim, os cursos de graduação, os cursos de licenciatura, eles não fazem formação continuada. Eu faço parte da URGS e a gente não faz formação continuada para professores de língua. A gente deveria fazer parte da nossa E essa formação continuada, na tua visão, com tudo que tu estuda, o que tu diria, o que tu recomendaria, por exemplo, para escolas que querem dar formação para os professores? Tá, eu acho que, assim, a base da base tem que ser entender mais sobre neurociências. Tá? Porque hoje a gente tem muita informação sobre como o cérebro aprende que a gente não tinha há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, né? E existem cursos, por exemplo, na URGS ou em qualquer outro lugar, existem cursos já quem tem ocupado esse espaço são, dentro da educação bilíngue, né, são universidades privadas que formam cursos de especialização ou de extensão, onde tem um componente de neurociências, às vezes, nem sempre, né? Mas são as universidades privadas, as faculdades privadas que estão ocupando esse espaço de mercado de formação continuada. No caso da educação bilíngue, né? Porque o que acontece é que o curso de letras e o curso de pedagogia, os cursos de letras e de pedagogia, eles não formam professores para atuar no mercado que é o mercado que demanda professores de língua hoje. Sim. Né? Que é o da educação bilíngue. Então, a letras forma para dar aula a partir do 5º ano. E a pedagogia forma para dar aula, né, nos primeiros anos iniciais. E aí, o que acontece? Eu preciso de um professor de inglês que dê aula no 1º ano. Ele tem que ter pedagogia, mas ele também tem que ter letras, mas a letras não prepara ele. Então, ele tem que ter pedagogia, mas a pedagogia não dá o inglês que ele precisa. E aí, o que acontece? Né? Então, o que tem acontecido é que os professores de inglês formados em letras têm sido contratados para dar aula no Fundamental 1, mas eles têm que ter
pedagogia. Então, eles têm feito cursos por aí, assim, né? Sim. Online, de final de semana e tal, de pedagogia, para ter o diploma, para poder atuar nesse contexto. Né? Mas o curso de pedagogia não está dando o background que ele precisa para a educação bilíngue. E a letras também não deu. E aí seria o caso de mudar um pouco o currículo das universidades para acrescentar. Eu acho que a gente fazer essa formação. Assim, o meu sonho seria a gente ter cursos de educação bilíngue que formem professores para esse contexto, né? Cursos específicos, porque o que está acontecendo, eles estão procurando, né? Os professores estão precisando procurar num contexto de ensino privado. Sim. E tem muitos cursos por aí no Brasil, eu dou aula em alguns, né? Que estão ocupando esse espaço. Que estão ocupando espaço de formação. Que é extremamente necessário. Exatamente. Porque o mercado está muito mais rápido, né? O mercado de atuação dos nossos alunos está muito mais rápido em termos de evolução do que a formação que as universidades têm. Sim. Né? A gente tem currículos antigos, a gente está engessado Sim, dentro das universidades. Tudo muda tão rápido, né? O mundo vai evoluindo numa velocidade e a escola não pode ficar para trás, os professores não podem ficar para trás. Então a gente precisa oportunizar mais essa formação continuada. Exatamente. Né? E aí, assim, eu dou de vez em quando, assim, cursos de neurociências para a escola, né? E, assim, é emocionante de ver o brilho no olhar dos professores. Ah, então é por isso, né? Porque, assim, os professores acabam atuando de forma muito intuitiva. Sim. Né? Então, assim... Que são uns grandes guerreiros, na verdade. São maravilhosos. Maravilhosos, porque eles estão fazendo milagre na sala de aula. Imagina se a gente pudesse dar uma formação continuada para que eles pudessem, com tudo que já sabem, intuitivamente... com tudo, se pudessem saber ainda mais cientificamente. A sensação que eles têm, assim, meu Deus, ai, que coisa boa, então eu tô fazendo certo. Porque o professor tá sempre tomando decisões importantes na sala de aula. Se eu decido usar essa tarefa ao invés dessa, é porque eu acredito que essa é melhor para os meus alunos, né? Então, instrumentalizar o professor para que ele possa tomar decisões mais informadas é uma bênção, sabe? Porque eles se sentem mais tranquilos e mais preparados para lidar com as dificuldades. Porque as dificuldades são enormes na sala de aula, né? E os professores trabalham muito, né? E não são remunerados da forma como deveriam, né? Então, assim, realmente é um trabalho bem complexo, né? Então, quando a escola proporciona formação continuada, e algumas escolas fazem isso, nossa, isso é maravilhoso e muda a vida deles, sabe? Eles sentem assim, eles se sentem muito apoiados, né? E com mais segurança. E isso é fantástico, isso é fantástico. Bom, Ingrid, acho que a gente está chegando no nosso tempo. Foi um prazer conversar contigo, adorei aprender um pouco mais, muito obrigada pelo teu tempo. E já fica o convite para quem sabe a gente fazer um novo episódio e continuar conversando, porque a gente adora trazer esses assuntos e esclarecer para quem nos assiste e nos escuta. Tem tudo a ver com o Elefante Letrado, e quanto mais a gente puder ensinar as pessoas e trazer um pouco do conhecimento de especialistas e pesquisadoras como tu, é um presente para nós. Um prazer enorme. E assim, para mim, só faz sentido estudar e aprender. E eu estudo muito, né? Se a gente pode partilhar essas coisas. Porque senão, assim, você não perde o propósito, realmente. É, né? Verdade. Então, estou super à disposição aí para próximas conversas. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.